Então essas foram minhas 2 piores notas. Lembrando que a média é 5, então passei, tô aprovada, segundo semestre. Uhul! Oi, pra você que tá assistindo esse vídeo. Se isso aqui te incomodar, eu peço perdão. Se a minha mãe te incomodar, eu peço perdão. Eu ia me arrumar pra gravar esse vídeo, mas eu estou muito atrasada. Eu preciso gravar esse vídeo logo e... as pessoas têm espinhos, acontece. Desde o começo do ano, eu já queria gravar esse vídeo aqui. E é um vídeo falando sobre as matérias que eu tive no primeiro semestre de faculdade. O que eu achei de cada uma. E sim, eu vou contar todas as minhas notas da faculdade nesse semestre. Esse vídeo vai ser muito bom, principalmente pra você que pensa em fazer direito algum dia e quer conhecer um pouco das matérias que eu estudei nesse primeiro semestre. É válido reforçar que em cada faculdade é uma grade horária diferente. Então, algumas matérias que eu tive em outras faculdades não vai ter, e algumas matérias que em outras faculdades tem, eu não tive, e é muito diferente em cada lugar é de um jeito, enfim. Devido a isso, é válido reforçar que meu nome é Luísa Brunelli, eu tenho 18 anos e eu faço faculdade de Direito na PUC Campinas. Como eu sei que vocês gostam de ver as pessoas se pra cá, eu vou deixar as matérias que eu fui pior pro final desse vídeo, tá bom? Você vai começar assistindo achando que o mundo é mil maravilhas, vendo minhas notas 10 da faculdade e vai terminar em depressão, provavelmente. Afinal, é isso. Faculdade é isso. Brincadeira. É legal. Às vezes não. Basicamente, essa matéria tem como intuito introduzir a matéria de Direito Constitucional, que é uma matéria que eu vou ter agora no segundo semestre. Não tive Direito Constitucional em si no primeiro semestre. Eu tive Teoria Política e Fundamentos do Direito Constitucional. A gente coloca ali que é como se fosse uma aula de história, vamos supor assim. A gente teve algumas aulas que a gente aprendeu sobre conceito de Estado, sabe? Era bem história, gente, pra falar a verdade, assim. Tipo, eu gostei muito do professor. Eu achei, assim, que ele passou uma credibilidade muito boa, assim. Ele é um cara, assim, top. Só que, infelizmente, as aulas dele foram bem confusas. Eu não gostava muito das aulas em si. Eu gostava dele, mas as aulas em si não me atraíam muito. Ele, tipo, é aquele tipo de professor, ele não escreve na lousa. Ele fica sentado e falando muito. Então, cada um tem a sua didática, tem seu jeito, né? Então algumas pessoas lidam bem com isso, outras pessoas não. E eu nunca fui muito fã de aula de história. Luiz, o que você tá fazendo cursando direito? Não estamos falando sobre isso. Eu nunca fui muito fã de aula de história, e então essa aula foi meio... Pra mim, a gente só teve uma prova dele, que foi uma prova online, mas não pensei que foi fácil. Tipo, foi uma prova dissertativa, que a gente tinha 24 horas pra fazer. Eram umas perguntas, tipo, muito... eu não sei explicar, mas era um negócio meio filosófico, assim, enfim. Tinham 4 questões a prova dele, e era, tipo, tudo dissertativa, e você tinha 24 horas pra entregar a prova. Era um negócio meio bagunçado, assim, mas era, enfim. Tirei 10 nessa matéria. Linguagem jurídica. Esqueci de contar um detalhe pra vocês, eu estudo em período noturno. Você já é inscrito aqui, você já sabe disso, porque você vê os vídeos que eu gravo, então você já sabe disso, né? Mas eu estudo em período noturno e a minha aula é das 7h30 às 10h35, mais ou menos. Só que em 2 dias da semana tem pré-aula, que começa, tipo, 1 horinha antes. Linguagem jurídica é uma pré-aula. Essa matéria também não teve prova, ou que teve de avaliação foi um seminário, apresentação. Na verdade, nem sei se pode chamar de seminário, porque a gente nem fez slide, nem nada do tipo, era só oral mesmo, mas enfim. Fez uma apresentação sobre tipos de argumentação, que foi em trio. E foi uma matéria assim, teve pouco durante a semana, era uma vez por semana, 1 horinha só de aula. Então foi tipo bem rapidinho assim, não deu pra conhecer muito o professor. Era um professor, sei lá, normal também, nada a dizer sobre o professor em específico. E o conteúdo das aulas era basicamente isso. Eu disse pra vocês que a gente fez a apresentação sobre tipo de argumento, teve umas aulas sobre discurso. Muito legal, porque uma coisa que eu percebi é que uma matéria se relacionou muito com a outra, sabe? Então uma coisa que a gente aprendia numa matéria, depois a gente ouvia falar sobre aquilo numa outra matéria, aí uma coisa, tipo, tudo ia se encaixando assim. Todas as matérias foram muito importantes, sabe? Pra irem se complementando, assim, e no final fazer mais sentido. Então foi mais uma matéria de suporte mesmo, de base, sabe? Caso vocês tenham curiosidade, nos vídeos que eu postei aqui de Study Vlog, é a matéria de cor laranja, linguagem jurídica. Então tudo que eu estiver escrevendo lá que tiver laranja, é que eu tô estudando isso daí. Então se vocês quiserem ler alguma coisa que eu escrevi, era aquilo lá que a gente aprende em linguagem jurídica. E teoria política e fundamentos do direito constitucional é azul escuro. Mas eu acredito que nem tenha postado
muita coisa escrevendo sobre essa matéria, porque eu não escrevi muito, não, pra falar a verdade. Tirei 9,5 em linguagem jurídica. A gente teve uma matéria de vida universitária e desenvolvimento integral, que é uma matéria bem X, então eu vou passar muito rápido. É uma matéria que tem pra todos os cursos na PUC. E eu tirei 8 nessa matéria. Não sei porquê também, porque nem teve nenhuma variação. Ah, não. Teve apresentação em grupo. Era uma aula que tinha de sábado. Inclusive, eu até fiz um vlog aqui, ó. Foi que passando um sábado na PUCamp. Enfim. Ah, mas a matéria em si, falar demais. E é uma matéria que tem em todos os cursos, não é sobre direito, entendeu? Apesar da professora ser uma professora do curso de direito, não é uma matéria... É esquisito. Pula. Próximo. Direito penal 1. Essa aí eu gostei. O professor é incrível, eu gostei muito do professor. Gente, depende muito do professor também, né? As matérias que a gente vai aprendendo. Tudo que eu tive esse semestre foram coisas muito iniciais, como eu tava dizendo. Então, assim, de direito mesmo, a gente só teve direito penal e direito civil. Então agora eu vou falar sobre direito penal. Nosso professor, ele é muito de boinha, assim, tipo, eu não sei explicar direito. Não precisa falar sobre o professor, né? Pra falar sobre a matéria também. Ó, eu imprimi as apostilas dele e eu mandei encadernar, que ele mandava tudo por PDF, mas eu não sirvo pra ler no digital. Então, essa daqui é a apostila 1. Não posso disponibilizar pra vocês, porque é material da faculdade e não pode, né, mandar pra ninguém, não. Ele tinha essas apostilas aqui e a aula dele era isso, tipo, ele projetava no slide essa apostila e aí ele, tipo, falava o que tinha ali e depois ele fazia um ditado resumindo tudo que ele tinha falado. Então, tipo, ficava muito mais claro, entendeu? E aí eu só escrevia, tipo... você não precisa ir prestando atenção e ir escrevendo tudo que o professor vai falando e acabar perdendo um monte de coisa às vezes e tal. Isso fica um pouco confuso. E com ele não acontecia desse jeito, ó, aqui, ó, que eu ia escrevendo. Que ele ia falando, aí você podia só prestar atenção no que ele tava falando. E quando ele terminava de falar, ele ditava mesmo, ele falava palavra por palavra, ele ia esperando, falava assim. Vai, gente, escreve aí, ó. A insignificante. E era tipo assim, pausadinho assim. E aí a gente formava uma frase que resumia tudo que ele tinha dito. Então não precisava fazer anotação. Dá pra entender, né? Isso ajudou muito, gente. Isso ajudou muito. E foi muito gostosinho estudar penal. Na primeira prova dele, eu tirei 9,25. Porque ele é bem rígido corrigindo. A dissertativa não tem como ser rígido na alternativa. Gente, eu escrevi Constituição com C minúsculo. E ele tirou ponto por causa disso. Mas enfim, eu tirei 9,25 na primeira prova e eu esqueci quanto eu tirei na segunda prova, mas é só fazer as contas aí. Eu tirei 8 na média. Tudo! Quando começou o semestre, eu tava muito, tipo, empolgada, assim, né? Porque eu queria começar a faculdade logo e começar as aulas logo e tal. Então eu me dediquei bastante, assim, muito mesmo. Só que teve uma matéria, Sociologia Geral, que a gente vai chegar nela, que... Porque assim, ela realmente consumiu muito de mim, sabe? Teve muito trabalho dessa matéria, muito trabalho que valia muito a pouca nota, mas que era trabalhoso de fazer, sabe? Isso sugou muito da minha energia durante o semestre. E muitas das matérias deixaram as provas finais pro final do semestre. Então o que aconteceu? Ao decorrer do semestre, eu me dediquei muito para coisas que não foram tão importantes no final das contas. Então assim, nas primeiras provas eu tirei as notas maiores. Me dediquei também a fazer uns trabalhinhos que eu tirei nota ok, só que era trabalho, tipo, valia 1 ponto na média, sabe? Coisa que não... E aí, quando chegou, tipo, no último mês de aula, teve um monte de prova e eu só tava cansada. E eu realmente, tipo, eu meio que chutei o balde, vamos dizer assim. Eu só coloquei na minha cabeça, tipo... Mano, eu já me dediquei tanto o semestre inteiro, eu mereço agora, tá perto das férias, eu não vou me dedicar tanto agora, sabe? Tipo, nas aulas, ok, eu prestava atenção normal, tudo, eu não me distraí nas aulas, mas o estudo fora, eu falo, sabe? Eu dei uma relaxada boa no final do semestre. E aí as minhas notas caíram, e isso afetou absurdos a nota do boletim. Aí, ressaltar que eu devia ter falado isso no começo do vídeo, que a média da minha faculdade é 5. Mas pra quem tirou 9,25 na primeira, 7 na segunda, tipo, dá pra perceber claramente que aconteceu alguma coisa, entendeu? Eu tenho consciência disso, eu sei o que foi que aconteceu, sabe? Pretendo, né, usar isso pra pegar pra mim de aprendizado e melhorar, mudar no próximo semestre. Ainda assim, desse gancho aí, ó, do declínio das notas, Introdução ao Estudo do Direito 1. Matéria a professora é muito fofinha também, gente. A professora é muito legal essa matéria. A gente basicamente leu 2 livros, não inteiros, alguns capítulos só. A gente leu 2 livros. Se vocês quiserem depois, comentem aí
Aí eu respondo o comentário de vocês com o nome desses 2 livros, se vocês quiserem. Porque eu não lembro de cabeça agora e eu acho que vocês nem vão querer o nome do livro. A gente leu 2 livros e teve as aulas baseadas nesses livros. Do Renan Severo e do Miguel Reale. A gente aprendeu muita coisa aí, tipo, nossa, muita coisa. Essa professora fala muito, muito. É a matéria que eu mais escrevi, sem sombra de dúvidas. Então fica difícil falar pra vocês, tipo, o que teve nessa matéria. Mas basicamente assim, os livros que a gente leu são sobre introdução ao estudo do direito. Eles falam, tipo, do surgimento do direito como ciência. Quando foi que ele foi reconhecido como uma ciência? Por que que ele é uma ciência? Tipo, a questão de seguir métodos científicos. A gente falou muito sobre zetética, dogmática, coisas nesse sentido. Foi a primeira prova que eu fiz da faculdade. Primeira prova. E eu tirei 10. E assim, não tinha questão alternativa. Era só questão dissertativa. Isso me deu um gás pro semestre todo. Por isso que eu falei pra vocês que eu tava empolgada, que eu me dediquei bastante durante o semestre. Foram 2 fatores. Primeiro, ânimo de começar a faculdade, pós-férias também. Mas, somado, a primeira nota que eu recebi já ter sido um 10. E, tipo, não tem questão alternativa. Tudo que eu escrevi tava certo. Eu fiquei muito feliz. Muito gostoso, muito bom. Recomendo. Aí, na segunda prova, acho que eu tirei um 7 também. Eu fiquei com 8,5 de média. A segunda prova foi aquele negócio, tipo, foi mesma semana, acho, da prova de penal. Não lembro. Só sei que foi final de semestre também. Eu estudei pra essa prova, mas eu não estudei tão bem quanto eu deveria, justamente porque eu tava muito cansada. E eu tava achando que eu merecia descansar. Sociologia geral. Eu tive essa matéria com o Arnaldo Lemos Filho. Ele tem um site. Gente, meu professor de sociologia tem 85 anos. Ele é muito fofinho, eu gostei bastante dele. Ele é uma pessoa muito atualizada, dá pra perceber que ele gosta muito de estudar. Ele gosta muito de dar aula também. A aula dele é tipo clássica, com apresentação de slides, essas coisas. Eu não fazia muita anotação nas aulas dele. E como eu já falei pra vocês sobre essa matéria, teve muito trabalho. Eu achei isso realmente desnecessário. Foi muito trabalho mesmo, assim. Ele falou sobre vários sociólogos que, tipo, tinha relação com direito, mas não diretamente, assim. Esse semestre, no segundo semestre, a gente vai ter uma matéria que é Sociologia do Direito. E aí, acredito que seja mais específica. E vai ser com esse mesmo professor. Então, no primeiro semestre, a gente falou mais sobre coisas, ideias mais gerais. Tipo, a gente aprendeu sobre Marx, Durkheim, umas coisas aí de sociologia. Foi uma vibe bem ensino médio. Teve bastante coisa que a gente já tinha aprendido no ensino médio, só que um pouquinho mais aprofundado. Tirei 8 em sociologia. Teve uma prova só também, que foi horrível esse dia dessa prova. Mas não vou contar porque vai ficar muito longo o vídeo. Noções de economia política. Última aula, a sexta-feira à noite. Isso aí foi noções de economia política durante o primeiro semestre de 2022. Gente, sem condições, entendeu? Assim, não dava. Professor, eu não tenho muito a dizer sobre ele, mas a aula era bem paradinha de verdade, assim. Eu chegava a ficar com dó, assim, porque realmente muita gente faltava. As primeiras aulas ele não fazia chamada, e aí que o povo começou a faltar mesmo. Depois ele começou a fazer chamada, e aí deu uma melhorada, mas o povo, tipo, revezava, fazia cálculo pra saber se não ia estourar de falta, essas coisas. E a aula dele ajudava muito, sabe? Não tinha nada a ver com direito. Não tinha nada a ver com direito. E era bem calminha, assim, uma aula, tipo, bem monótona. Era bem, assim, difícil mesmo de manter ali a atenção. No meu caso, né? Lógico, tudo isso que eu tô contando é a minha experiência. A gente teve uma avaliação só dele. Ele não passou trabalho, nem nada assim. Tem 2 avaliações, que nem algumas matérias foi. A dele foi uma avaliação só. E eu tirei 7,5 na matéria dele. Eu realmente estudei muito pra essa prova, porque eu tava com muito medo. Porque, tipo, na aula dele não tinha ali um negócio do conteúdo, entendeu? Foi uma matéria bem esquisita, assim. É até difícil falar pra vocês sobre o que era essa matéria, porque ele não... Mas bom, vamos supor que a gente aprendeu sobre economia. Macroeconomia, microeconomia, essas coisas. Prática de linguagem jurídica 1. Foi a segunda matéria que eu falei pra vocês que tinha 2 matérias que eram pré-aula, que começavam um pouco mais cedo, em 2 dias da semana. Linguagem jurídica e prática jurídica. Essa daqui que eu vou falar agora. Sobre sociologia, a única coisa que eu gostei de ter tido muitos artigos pra gente escrever é que realmente a gente treinou bastante escrita, sabe? Tipo, isso foi bom. Só que era assim, uma coisa com muita pressão, sabe? Tinha muito prazo e tal. Era um volume muito grande sobre a mesma matéria, sabe? Eu acredito que se tivesse sido mais bem distribuído isso, sabe? Tipo,
todas as matérias tivessem passado um artigo pra gente escrever. No final ia dar mais coisas pra ter escrito, mas eu acredito que teria sido melhor. É muito bom isso, tipo, direito tem que ler muito, direito tem que saber escrever, tem que gostar de escrever, tem que gostar de ler. Tem, sabe? E assim, não tem que gostar, mas você tem que ler muito. Você tem que escrever muito também. Em prática jurídica a gente fez bastante isso, a gente escreveu bastante texto, tanto individual quanto em grupo. E a gente também fez debates, tipo 2 debates. Isso é legal pra gente aprender a estrutura de um debate, tipo, foi bem diferente do que era na escola, pelo menos. Eu tirei 7 nessa matéria. O grupo cagou na última aula, que a gente foi bem ruim. Foi o último debate e a gente não tinha argumento, tipo, foi bem ruim. Eu acho que isso diminui bastante. Metodologia da pesquisa científico-jurídica 1. Adorei essa matéria, adorei. A gente ficou, tipo, mais de um mês sem ter professor pra essa matéria. Que a gente começou as aulas, não tinha professor, não tinham contratado. Tá entendendo? Todo mundo pagando mensalidade e não tinha professor pra matéria. Aí quando contrataram, gente, tadinho, tipo assim, o cara é fofinho, entendeu? Metodologia da pesquisa científico-jurídica basicamente é pra gente aprender a escrever texto mesmo, tipo. É isso. Ou ao menos foi isso. A gente teve, tipo, a primeira aula, assim, foi sobre método científico, que nem eu tava falando pra vocês anteriormente em Introdução ao Estudo do Direito, que a gente aprendeu sobre direito ser uma ciência, porque segue os métodos científicos, aquele processo lá todo pra ter comprovação científica, essas coisas. E a gente aprendeu sobre isso nessa matéria. Isso também inclui aquilo que eu tava falando sobre uma matéria ter relação com a outra, e aí tudo faz sentido no final. E isso é muito legal, porque você tem um... A primeira aula foi, tipo, teve isso. Gente, as outras aulas, desculpa, mas assim, ele ensinou a gente a usar o Word, sabe? Tiveram várias coisas que a gente podia só pesquisar no Google, você aprendia. Normas ABNT, sabe? São coisas assim, são realmente importantes, assim, são essenciais, sabe? Mas são coisas que não precisa de uma aula inteira pra isso. Eu achei bem perda de tempo, várias das aulas dele. Então, basicamente, a gente aprendeu a maioria das regras da ABNT. A gente fez bastante, tipo, ia no laboratório de informática, colocava lá, escrevia certo, fazia o formato de artigo, formato de TCC, essas coisas, com as normas lá que tinha do espaçamento, do tamanho da letra, fonte, margem, essas coisas. A gente teve uma avaliação dessa matéria. Uma das últimas avaliações que a gente teve foi no período que eu estava chutando o balde para tudo. Eu fiz assim, meio de qualquer jeito, essa avaliação. Eu fui mal, sabe? E teve bastante trabalhinho também. Toda semana, a aula dele era de segunda-feira. Toda semana tinha coisa pra fazer pra próxima segunda. Era umas coisinhas assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Só que ele foi bem rígido também na correção dessas coisinhas. Eu acabei perdendo alguns décimos de nota nessas atividades que a gente foi fazendo ao longo do semestre. No final, na prova final. Não é que ficou ruim. Gente, era assim. Tinha um parágrafo de resumo, e aí você tinha que reescrever esse parágrafo, porque o resumo que o cara tinha feito tava ruim. Então a gente tinha que reescrever esse parágrafo, entendeu? Ler o texto e resumir esse texto, só que bem, entendeu? Resumir de um jeito que desse pra entender qual o objetivo do texto, todas essas coisas, entendeu? Tinha que fazer isso. Eu fiz isso, sabe? Só que eu não fiz colocando tudo de mim naquele negócio. Eu só fiz. Aí não tirei a melhor nota que eu podia. Enfim, 6,5 nessa matéria. Um beijo da Anitta. Última matéria, Direito Civil 1, que eu gostei bastante. Junto com Introdução ao Estudo do Direito, foi a matéria que eu mais escrevi. Mas Introdução ao Estudo do Direito eu escrevi mais ainda, porque a professora fala muito. Mas esse cara aí também fala bastante. Foi a minha matéria preferida do semestre. Várias situações do dia a dia que você vê ali, você aprende. Foi onde a gente mais usou o Vademecum, que é o livrão com todas as leis. Eu vou pegar aqui. Esse daqui é o de 2018, que o meu atualizado tá lá no escritório, o de 2022. Mas enfim, prazer, gente, Vademecum. Aí a gente levou ele em algumas aulas e tal, e tipo, aí vira e mexe, ele citava os artigos. Foram assim, aulas muito legais. Esse professor dá aula muito bem, tipo, nossa, eu gostei muito das aulas dele. Ele explica muito bem, ele é animado, ele fala bastante, ele dá bastante exemplo, tipo, da vida real que eu tô falando. E aí você relaciona uma coisa com a outra. Quando você relaciona coisas do seu dia a dia, fica muito mais fácil de lembrar depois. Os slides dele são muito bem feitinhos, tipo, ele coloca várias animações, tipo, setinha, círculo, desenho de pessoa. Isso ajuda muito, facilita muito a compreensão. E ele também disponibilizava apostila na plataforma lá pra gente. Uma apostila assim, é como se fosse um livro que ele tivesse escrito, vamos por assim. E aí eu tinha lá a apostila, que era só texto corrido,
com a explicação dos conceitos, tinha os slides dele. Então, tipo, quando dava tempo, que depois eu comecei a não fazer mais isso, que eu me embolei um pouco, mas eu pretendo voltar a fazer isso no próximo semestre. Quando dava tempo, eu lia a apostila antes da aula. Isso me ajudava muito a compreender, sabe? Eu imprimia a apostila e levava pra aula também. E aí eu fazia um esquema de assim, slide, apostila, caderno e vadimeco, sabe? Durante a aula. Então, assim, tudo isso me ajudou muito na hora de estudar. Acabou que na parte, assim, de estudar pra prova, tinha muita coisa pra estudar. E eu não sabia direito o que era importante e tal. Mesmo com esse volume todo, foi muito legal. Foi uma matéria muito legal. E a prova dele eu gostei bastante também. É um professor que tem muitas reclamações. A gente fala que ele é muito rígido, é isso que eu quis dizer. Que as provas dele são muito difíceis, essas coisas. Só que assim, eu achei realmente que ele cobrou o que ele deu em aula, sabe? Então, foi como eu esperava a prova dele. E eu fui bem na primeira e fui mal na segunda. Então, enfim, ele tem um esquema de recuperação, que eu diminuí minha nota fazendo recuperação, porque eu não precisava ter feito recuperação, aí eu fui fazer, diminuí minha nota. Acordei num sábado de manhã pra fazer a recuperação dele, diminuí minha nota. Tirei 6,5 na matéria dele. Então essas foram minhas duas piores notas, lembrando que a média é 5, então passei, tô aprovada, segundo semestre. Uhul! É isso! Chega! Se inscreve no canal pra você acompanhar e me segue no Instagram também, que tá aparecendo aqui na tela. Pra você ver o próximo semestre, entendeu? As coisas que eu vou estudar semestre que vem, aí você se inscreve aqui, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.